Ambientes escassos, pessoas escassas. Com certeza você convive com gente que vive se intitulando como se não fosse ninguém, como se não fosse ter nada, como se a vida das outras pessoas é perfeita e a dela é literalmente uma bosta, em que ela tenta e as coisas não acontecem. E cara, é um monte de coisas que essa pessoa joga sobre si, esse peso, e que normalmente isso se resume em uma escassez, talvez já passada de geração em geração na família, ou porque a gente, quando não tem um devido acesso na nossa vida, a gente precisa levar como real aquilo que os nossos olhos enxergam. Então, a falta de poder de acesso sobre o que comer, sobre o que vestir, sobre o que calçar, da gente ter que, para tudo, fazer muitas e muitas contas, muitos cálculos para ver se a nossa grana vai alcançar aquilo, ou que a gente já tem para o mês seguinte vai ser possível sustentar as nossas contas. E a gente sempre vive nisso, sempre mergulhados em dívidas, em contas, em o que não está acontecendo, e uma hora a gente até acho que cansa de sonhar, como acontece com um montão de gente, porque elas viram que a vida é só isso, é trabalhar para pagar conta, às vezes tem um lazer muito pequeno ali, que um centavo a mais gasto faz falta no orçamento do próximo mês, e as pessoas entram nesse círculo vicioso e repetitivo da escassez. Uma escassez também, por outro lado, que quando essa pessoa consegue juntar um determinado valor financeiro, ou ela consegue algo mais legal, um carro, uma moto, alguma conquista assim, vamos dizer, palpável e particular, cara, essa pessoa, ela dá indícios de alguém escasso com um cuidado extremo com essa coisa. É o medo de perder, é o medo de ter um risquinho no carro, é o medo do carro até sujar, por incrível que pareça, existem pessoas assim. E isso é escassez, sabe? É muito complexo da gente se libertar dessa escassez que foi introduzida na gente em um ambiente, sabe, há 10, 15, 20 anos até hoje a gente conseguir ter a nossa própria vida, caminhar com as nossas próprias pernas e não praticar a escassez nessa nossa nova vida, nas nossas novas etapas, vamos dizer assim. Da gente abrir mão e dizer, cara, eu mereço isso. Eu mereço comprar isso pra mim, mas não com um simbolismo errado de comprar por um consumismo de quem nunca teve acesso e hoje tem um pouco mais de acesso, então eu vou esbanjar, eu vou gastar tudo que eu posso, não. Porque a escassez, ela mora tanto no reter, naquela pessoa que guarda o máximo que pode ter e que não gasta com um cafezinho porque ela já faz conta daqueles poucos reais, ou daquela pessoa que de alguma maneira conseguiu uma vida mais abundante e ela quer esbanjar, talvez nem para os outros, mas para si mesma, que hoje ela pode. Porque assim, eu particularmente acredito que o extermínio da escassez das nossas vidas não acontece quando a gente consegue ter uma determinada liberdade agora, principalmente para comprar, né? Porque a escassez a gente conecta ela muito à parte financeira, né? Mas ela também engloba outras coisas da nossa vida. É aquela pessoa escassa da mente, dos pensamentos, no sentido de, cara, tá bom aqui, eu tô estável e eu não preciso mais disso, mas muitas vezes ela nem tá estável. Ela só aceitou um trabalho horrível que ela não gosta, mas ela finge gostar. É aquela pessoa que nunca investe em uma determinada viagem porque ela acredita que ela não precisa ter aquela experiência de conhecer um novo lugar, de experimentar uma comida em um restaurante diferente. São pessoas que sempre o mínimo, mesmo sendo ruim, é melhor do que o péssimo. Então, para elas tá agradável. Só que elas nunca provaram do bom, porque a partir do momento que você prova de algo bom, a partir do momento que você decide, sabe, crescer e ser uma pessoa próspera na mente, no sentimento do coração, se libertar da escassez que foi passando de geração em geração e chegou até você, aí, cara, o jogo muda. E usando um exemplo muito básico sobre, eu acredito que até ele englobe um pouco de escassez, e você vai me entender, a gente tá tão acostumado a comer assim coisas que o nosso dinheiro consegue comprar e às vezes até elas ficam pesando na nossa cabeça. Mas usando aqui algo que aconteceu comigo, a partir do momento de um dia
que eu consumi um chocolate da marca Lindt, que realmente é um chocolate ao leite e tal, cara, Lacta, Nestlé e todas essas outras marcas que a gente consome, na verdade, puro açúcar, não é que eu nunca mais comi, mas se torna algo diferente, porque você já provou de algo bom, de algo diferente, de algo que tem um certo preço, mas também te entrega um valor, vamos dizer assim, saúde, por conta que não tem o mesmo excesso de açúcar, porque o chocolate comum que a gente consegue acessar, na verdade, é uma mistura e é muito mais açúcar do que realmente chocolate. O Lindt não, é uma marca que ainda prioriza a qualidade e por isso que tem um preço que nem todo mundo consegue acessar, ou quando consegue, diz, não, Deus me livre, isso é muito caro para mim, não é pro meu bolso, eu prefiro comprar esse aqui que é o mais baratinho. E tá tudo bem, isso aqui não é uma crítica sobre você que consome chocolate X, Y ou Z. É sobre isso de você se permitir quando você deixa de ser escasso. E você não precisa ser uma pessoa já rica para isso. É se permitir a provar, cara, eu vou provar esse chocolate aqui, eu vou provar hoje a experiência de tomar um café nesse lugar, eu vou provar, sei lá, algo que você goste muito e pense muito e nunca foi justamente por isso atacar sua escassez em alguma área, seja no bolso, seja na mente, seja nas emoções. Então, o que eu digo pra você aqui é, para você se libertar desse sentimento que eu considero que a escassez é um sentimento, faça coisas que tirem dessa zona que você mesmo delimitou pra si. Essa zona que, cara, isso aqui já extrapola muito pra mim. Ou de você não se sentir pertencente daquilo, que ainda é mais grave. Faça coisas que influenciem o seu cérebro a pensar diferente, a pensar que você sim é uma pessoa merecedora e que você pode ter acesso a um bom café e verdadeiro café, a você poder consumir algo bom, a você conseguir vestir algo legal, a você conseguir sim um dia poder ter uma boa casa, um bom carro, diferente do que talvez gritaram a você anos atrás que você não seria ninguém, ou que tudo era muito complexo e que você teria que trabalhar exaustivamente para ter isso. É claro que existe o trabalho, mas será que ele precisa ser exaustivo desse ponto, ao ponto de te desgastar e quando talvez essa conquista chegar, você não ter o mínimo de saúde para conseguir desfrutar dela? Pensa com carinho nisso. Pense que a escassez precisa sim ser um inimigo a ser vencido por você. Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto, um beijão e fica aqui até o próximo.